pessoal tá chegando, tá? Liberando o pessoal aqui. Muito bem. Agora vocês estão vendo minha tela, né, pessoal? Sim, estamos. Obrigado. Bom, pessoal, acho que a gente já pode começar, tá? A ideia de hoje é passar um workshop para vocês. Deixa eu liberar o pessoal que está chegando. Então, a ideia é passar para vocês a aula, né? Então, eu não sei como que se comporta aqui o Meet, né? A gente não quis arriscar com o Teams, então a gente resolveu utilizar o Meet, mas o professor Beto, né? Ele falou para mim que talvez alguns funcionam só por uma hora só, depois ele para, tem que entrar de novo. Vamos ver como que vai ser, tá? Mas a ideia é passar a aula, então eu pensei assim, ó, pessoal. Deixa eu mostrar aqui para vocês, tela. Então, hoje, como eu havia falado, nós vamos começar com o anti-gravity, tá? Falar com vocês sobre eles, a grande diferença dele para os demais, que é a questão dos agentes, e depois a gente vai... Eu tô pensando em pegar o que a gente já fez, né, na aula passada e refazer com o anti-gravity para ver se tem alguma diferença, se percebe alguma diferença. E, por fim, um capítulo, um projeto novo, tá? Aí eu deixo vocês trabalhando nesse projeto novo, que é um projeto... Eu vou falar daqui a pouquinho. Tá? Para isso também, vou fazer o seguinte, ó, quer ver? Deixa eu salvar esse trem aqui, ó, exportar. Eu vou exportar para vocês esse material, aí eu vou deixar lá no Classroom e vocês utilizam lá no Classroom, tá? Sem problema. Então vamos ver aqui, ó, nosso terceiro encontro era dos agentes. Pronto, pessoal. Então tá aqui, ó, postei lá para vocês. Vocês podem pegar lá e quiser acompanhar. Se der algum problema, né, cair aqui, não der certo, vocês já têm um roteiro, tá? Vai dar para vocês ir tocando aí. Mas vamos lá. Então, qualquer ideia, desde o início aqui, ó. Então, aqui, eu passei para vocês, né? Deixa eu mudar aqui só. Eu vou tirar, como que eu faço? Isso aqui é novo para mim, deixa eu ver, deixa eu tirar a minha imagem. Vocês estão vendo ainda? Conseguem ver ainda a imagem aí ou não? Sim. Sim. Compartilhando. E tá aparecendo minha foto junto ou não? Sim. Também tá. Então vamos lá. Então a ideia é a seguinte, pessoal. A gente na aula passada, vamos recapitular, né? Nós falamos da importância dos prompts, né? Que o prompt é a alma do negócio nosso aí de agentes, né? de desenvolvimento Vibe, né? Vibe Code. E agora a gente vai entrar num outro conceito, que é a questão dos agentes de IA, tá? Então, existe um termo que é o agentic, né? Que é a Vibe Agêntica, tá? Tá escrito aqui até. Vibe Agêntica. Então, qual que é a ideia? A ideia é a seguinte: como que nós fizemos lá na aula passada? A gente procurou uma inteligência qualquer, né? Então, poderia ser o Gemini, ChatGPT, qualquer uma. E dessas inteligências aí, a gente solicitou através de um prompt elaborado lá, que a gente colocou o prompt, né, mais o PRD, e ele nos deu um código, né? E o que a gente fazia, então, com esse código? A gente foi lá, abriu o VS Code, né? Então, eu estou aqui com o VS Code, deixa eu mostrar aqui. Então, a gente abriu o VS Code do zero, né? Então, como se a gente viesse aqui, ó, new folder, né? Criasse um folder qualquer. Deixa eu ver se eu tenho um tipo, que eu acho que eu apaguei o que eu fiz outra vez, não lembro. Vai ver se eu completo. Isso, tá aqui, ó. Esse é o que eu tinha feito, ó. Então, de acordo com o que eu solicitei a ele, né? Ele foi mandando. Então, eu criei aqui a minha pasta e ele foi pedindo para mim, ó, no apply.app, né? app.py, deixa eu fechar tudo aqui, ó. Então ele foi passando o código e eu fui colando o código aqui para ele. Se eu for utilizar se eu for utilizando o código mais elaborado que ele me deu, por exemplo, file new folder, tá? Então aqui, esse aqui é um projeto mais elaborado, aí ele foi falando, ó, então crie um diretório SRC com essas pastas, dentro das pastas coloca esses arquivos. Então ele foi falando, a IA foi me fornecendo código para que eu pudesse pegar o código e colar e colando esse código aqui no meu VS Code, tá? Então essa é a programação, vamos chamar, que a gente viu na aula passada, né? Agora aqui, com a questão dos agentes, o que muda isso daqui? Né? O anti-gravity, ele é uma etapa evoluída disso daí. Por quê? No próprio anti-gravity, que eu tenho ele aqui, ó. Então, aqui, no anti-gravity, ele é
igualzinho, né? Bem muito parecido, ele tem a mesma base do VS Code, né? O VS Code ele foi disponibilizado pela Microsoft como software livre, né? E de código aberto. Então, o que aconteceu? O Google foi lá, pegou esse código e fez, através dele, usando ele como base, montou o Anti-Gravity. E incorporou no Anti-Gravity já o prompt. Então, eu tenho um prompt aqui, né? Um prompt, desculpa, ó, eu tenho um prompt, e à medida que eu vá executando esse prompt, ele mesmo vai montando. Eu não tenho mais que criar agora, eu criar pastas, eu criar os arquivos, colar o arquivo, rodar, executar, ver se deu problema, alterar ou pedir para que ela altere. Então, esses agentes, eles próprios vão, à medida que você dá o prompt, ele vai criando as pastas, criando os arquivos, validando, testando, tá? E ele até executa na própria, como falar, na própria IDE, tá? Ele chama, ele vai abrir o browser, vai executar o código até ele ficar redondo, tá? Essa é a grande vantagem do Anti-Gravity, tá? E o legal de tudo isso aqui é que você vai vendo o que ele está fazendo. Ele não faz nada por conta própria, né? Ele faz e executa. Não, ele monta um planejamento, e tudo que ele precisar, ele vai solicitar para você. Você é o responsável pelo código, lembra? Ele vai ser o seu super estagiário, tá? Ou um programador, um desenvolvedor júnior, mas que manja muito, sabe muito. Então, o que ele vai fazer? Ele vai montar um plano e vai assim, ó, você concorda com esse plano? Você interage com ele. Pode ser que você concorde, pode ser que não. Você vai pedindo, solicitando coisas, ele vai fazendo, beleza. Ótimo, é isso que eu quero? É. Ok. Se ele precisar criar o arquivo, ele vai, ó, vou criar tal arquivo. Você libera? Sim ou não? Sim, sim, e aí vai. Então, você que está sempre no controle, não pode delegar, falar, a inteligência fez errado. Não, já está fazendo o que você pediu, né? Então, como a gente falou na outra aula, se entrar no lixo, vai sair lixo também. Tem que tomar esse cuidado, né? Aumenta a sua responsabilidade aqui. Legal. Então, esse é o conceito que a gente tem no Anti-Gravity, né? Então, aqui ele fala assim, aqui no editor, né? Editor comum, VS Code, por exemplo. É uma cozinha equipada, você tem facas, fogão, ingredientes, mas precisa fazer todo o trabalho manual. O que é o Anti-Gravity? É uma cozinha com um chefe assistente, ele que vai fazer tudo, né? Então, você tem que falar o que você quer para ele poder fazer bem feito, tá? E aqui fala assim, olha que legal, você ainda é o dono da cozinha, né? Mas o esforço, tudo, você vai passar para esse chefe fazer, tá? Essa é uma analogia bem legal que eu gosto de sempre trazer, né? Aqui tá falando que o core, né, do VS Code, tá? Que ele utiliza, não tem problema nenhum, viu, pessoal? Isso aí é legítimo, é legal, sem problema nenhum. E dentro dele, você pode falar qual a inteligência que você quer usar, a LLM que você quer usar. Então, por exemplo, eu quero usar o Gemini Pro, que eu tenho uma conta free por 1 ano. Então, eu coloco lá que eu vou utilizar ele e acabou. Não, eu quero utilizar o outro. Você pode, ele é totalmente parametrizável nesse ponto, tá? Então, aqui, o diferencial dele é o fim do copia e cola, que eu falei, né? De copiar e colar. Que mais? A ética da autorização. Então, tem a questão da ética também, né, que ele aborda aqui, que é o seguinte, tudo que eu já falei também, né, eu estou só reafirmando aqui, tudo que ele faz, ele vai pedir para você, né? Então, ó, no Anti-Gravity existe uma trava de segurança, que a gente vai chamar aqui é chamado de agência supervisionada. Por quê? Por você que está desenvolvendo, tá? Então, a IA lê seus arquivos, prepara a sugestão de mudança, mas ele nunca salva ou escreve definitivamente no seu disco sem sua autorização. Então, vocês vão ver aqui, não sei se eu já não tem mais, mas ele vai falando para você o que ele está fazendo aqui, vai mostrando, né? E depois você pega e vai dando um accept, tá? Na tela aqui mesmo, tá bom? Que mais? Aí coloquei aqui os comparativos para vocês darem uma olhada. Vocês dão uma lida com mais calma no texto, tá? Já está disponibilizado para vocês esse texto aqui. Deixa eu ver se tem uma coisa que eu queria falar aqui dele. Tá, legal. O contexto do Anti-Gravity que é muito legal, né? Ó, quando você está usando o VS Code, por exemplo, você vai copiando lá e ele está enxergando, na verdade não está enxergando nada, né? Você que está vendo tudo, ele tá montando para você lá na LLM e você está fazendo a parte no Visual Studio Code. No Anti-Gravity, ele enxerga, né, todos os arquivos e passos do seu projeto. Ele tem isso tudo aqui, ele está vendo tudo, tá? Ele que está criando, ele está montando.
Então, através do prompt, ele está vendo o quê? O prompt e o código. Então, ele tem domínio de tudo no anti-grep. Ele mesmo corrige, então é legal porque você consegue até ver, depois nós vamos fazer um exemplo juntos aqui. Ele vai montando o código, ele encontra um erro, ele mesmo corrige o erro, ele mesmo testa e ele mesmo apresenta depois o que foi feito, porque estava errado. Se você for isso para erros que a gente chama de programação, de desenvolvimento, erro de lógica, né, tal, mas é questão de desenvolvimento. Agora, erro de execução, ou seja, ele falou, tá pronto, você vai executa e dá um erro, tá? Você pode dar um print screen na tela, jogar no prompt aquele erro do print screen, não precisa nem escrever, ele já lê aquele print screen, tenta corrigir, passa por todo o processo mesmo, e são vários agentes dentro deles que fazem isso. Né? E daí ele sai com o programa corrigido e fala para você, depois ele faz uma lista dizendo para você o que foi corrigido, tá? Então, você tem, e outra, você pode pedir para ele ir documentando o código, escrever o que ele está fazendo, para ver se ele está fazendo certo, né? Se a lógica que ele está usando condiz com o que você pediu, então pede para ele fazer lá, quero que você comente o código. Então, ele vai criar um código lá, então cheio de comentário, tudo dizendo o que faz aquele código lá. Então, você que já tem uma experiência, consegue olhar aquilo lá e falar assim, olha, está fazendo isso, será que está certo? Então, você tem vamos imaginar que você é um desenvolvedor pleno, você já conhece. Então, tem que, como você até olhar o código e verificar se está bem feito ou não, né? Se tem alguma coisa que você queira padronizar ou alterar. E você que não tem experiência, você tem... Como se pede para ele colocar o que ele está fazendo, você consegue também acompanhar, né? Olha, esse trecho de código faz isso. Até ajuda no aprendizado também. É muito legal. O que mais que eu queria passar? Bom, mais ou menos, era isso aqui que eu queria. Na verdade, a gente vai sentir quando estiver usando, né? Então, nós vamos para a prática. Aqui nós vamos fazer o seguinte, pessoal. Particle Gravity. Tá, então, o que ele... Para funcionar, então, eu não tenho nada no meu computador, tá? Ele tá limpinho. Beleza. O que você tem que fazer? Você tem que instalar o Node.js, tá? Então, o Node.js é o motor do anti-gravity, tá? Então, primeira coisa, você vai onde que tá? Deixa eu ver isso aqui. Então, você vai lá no antigravity.google, tá? Vem aqui e faz o download, tá? Faz o download dele e é super simples. Next, 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 tá? Vai criar o anti-gravity. Lembrando que, para isso, o Node... Cadê o Node? Deixa eu voltar. Acabei fechando o meu Notion aqui. Peraí. Então, vocês vão instalar o Node.js, tá? Basta ir lá instalar. Aqui deixei até o link aqui para vocês, tá? Quem não tiver, nodejs.org. Baixa a versão mais estável, a última LTS lá. Baixou ele, legal. Vai lá no seu computador e vê se você está com ele instalado lá. Por exemplo, dá um CMD. CMD, digita lá o node -v, -v de version, né? Vocês não estão vendo, peraí. Node -v, essa é a minha versão dele, tá? Então, estando com a versão em ordem, tranquilo, só instalar daí tá. Antes, né? Se você não tiver o Python também, tem que instalar o Python. Detalhe na instalação do Python é você adicionar o Python no seu patch, tá? É muito importante isso aqui. Aí você vai a mesma coisa, Python -version, para ver a versão dele, tá instalado, legal. Aí sim você instala o anti-gravity, tá? Legal. Instalado o anti-gravity, vamos lá. Aqui ele fala que é legal essas analogias, eu gosto muito. Então aqui, ó, qual que é a ideia do Vibe, né? É você ir colocando lá a sua ideia e iterando com ele. Então, coloca uma ideia bem macro, depois você vai iterando. Nisso você pede com o quê? Janela de contexto, né? Vai ficando muito grande a sua conversa, você acaba, depois a IA acaba se perdendo de tão longa que a conversa, né? Dependendo da janela de contexto, ele acaba se perdendo, né? Aí acaba alucinando. Então esse é um problema com o Vibe Coding tradicional. Aqui no nosso caso, a gente vai tentar diminuir isso. Então a gente vai sempre manter, colocar um contexto para ele, né? Um prompt que não precise ficar dando muito retoque nele. Essa que é a ideia.
né? Então, aqui na programação tradicional, você é um músico que precisa tocar cada nota perfeitamente, conhecer cada vírgula, sintaxe do Python, ou React, ou qualquer tecnologia que você for trabalhar, você que vai fazer, né? Então, é o que a gente faz hoje, o desenvolvimento tradicional. No Vibe Coding, aí a figura muda para você não é mais o músico, você é o maestro, né? Você não vai tocar o violino, mas você vai ter que saber orquestrar toda a sua equipe, todos os seus músicos, né? Então, essa que é a vibe que a gente vai fazer. Então, quem são esses músicos aí que a gente vai orquestrar? São os agentes, tá? Então, aqui, a gente voltou um pouquinho, ó, e no workshop 1 da semana passada, nós usamos, por exemplo, o Gemini como enciclopédia, né? Então, a gente ia solicitando coisas, eles iam demandando para a gente. Agora, hoje, nós vamos usar um agente, tá? Então, o agente, além dele saber o que ele tem que fazer, ele vai fazer, né? Então, ele vai desenvolver, ele vai interagir, ele vai testar. E, na verdade, são arquivos, são vários agentes, tá? E teve uma sacada que eles tiveram, pessoal, que eu peguei isso aqui, eu tinha preparado uma aula para vocês, eu joguei fora para preparar essa daqui. Eu achei muito legal. Eles lançaram o Anti-Gravity Kit 2.0. Então, o que é isso? Para começar, os agentes, tá? Eles têm uma padronização. Então, o que eles fizeram? Ao invés de ter um agente que faz tudo, tá? Então, eles separaram. Vamos fazer assim, ó, vamos fazer um agente que tem uma inteligência, que ele sabe fazer desenvolvimento. Um agente que saiba fazer testes. Um agente que saiba pesquisar por padrões na internet. É um agente que manja de front-end só. Se pedir para fazer um back-end, lá, uma conexão com banco, uma coisa, não sabe. Ele só sabe fazer front-end. Ele é especialista nisso. Então, você tem uma equipe agora com vários especialistas. E um fica conversando com o outro, né? Então, se você pede uma tarefa para ele, para desenvolvimento de um front-end, tá? Mobile first, né? E que você quer, sei lá, tudo que você precisar, que você quer passar a paleta de cores da sua empresa para que faça uma identidade visual que não seja que seja igual a que ele está usando. Então, deixa eu liberar um convidado aqui, né? Você passa tudo para ele e ele vai seguir aquilo lá. Né? Esse agente aí, pessoal, vai seguir, que vai fazer tudo isso, a hora que ele conseguir trabalhar o front-end e falar, terminei, agora precisa ter uma atividade de conexão com o banco. Opa, isso aí já não é comigo. Ele vai passar essa tarefa para outro agente especializado nisso, tá? Então, isso daí é fantástico. É fantástico. Você pode, e tem o mais legal de tudo isso, é que você pode solicitar o agente que você quer, tem como, nós vamos ver daqui a pouquinho, ou só por ser uma inteligência, né? Só de você escrever o que você quer, ele vai lá, identifica e fala assim, opa, quem sabe fazer isso aqui é tal agente, e direciona para o agente correto, tá? Então, é muito, muito bom. E como que funciona isso? Esse agente, você vai instalar, nós vamos fazer daqui a pouquinho, e ele vai ficar numa pasta. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Aqui, ó. Então, eu fiz uma triagem agentic, que eu chamei aqui, né? Que eu estava testando. O nosso mesmo exemplo lá da semana passada. E aí, na instalação, ele vai criar esse ponto agent, né? Em inglês, ponto agent. Você abriu aqui, ó, ele tem todos os agentes, ó. Então, e é tudo arquivo MD. MD é arquivo Markdown. Markdown é isso aqui, né, pessoal? Aqui a gente escreve em Markdown. Esse cara aqui, ó, é um texto mais evoluído e tal, ele é em Markdown, tá? Vamos voltar lá? Aqui. Então, ele tem aqui, ó, o que faz esse cara aqui? Ele tem toda a programação em Markdown do que faz esse agente. Então, tem um agente, ó, o arquiteto do banco de dados. Ele tem tudo que ele vai fazer, que ele sabe fazer, vai embora aqui, ó. Então, isso daqui é fantástico, gente. Isso aqui foi feito pela própria Google, tá? Então, pegou os melhores agentes, né, agentes e fez aqui para a gente aqui, tá? O agente, além disso, ainda ele tem as skills do agente. O que é skills? É o que o agente sabe fazer. Então, por exemplo, o agente ele sabe, ele conhece sobre padrões. Então, ele vai lá, ele tem toda a configuração dele para ele trabalhar com padrões, tá? Isso aqui, pessoal, é de graça, tá? A gente instala ele aqui e ele fica
aqui. Então, notem que a gente vai poder agora contar com um time de agente que vai trabalhar conosco para montar o melhor software possível, tá? Você vai poder, de novo, planejar, instalar, né? Instalar não, desculpa. Planejar, desenvolver, testar, tudo com um agente. Você vai ter uma equipe mesmo. Cada funcionário seu vai ser um agente que vai trabalhar aqui para você, tá? 24 horas por dia. Maravilha. Então, vamos voltar lá. Ó. Então, aqui ele fala como que o agente é construído, né? Por arquivos MD, que eu falei para vocês, Markdown. Aqui, ó. Como que funciona um agente, por exemplo, né? Então, esse aqui é um agente front-end, tá? Então, é um especialista front-end. Ele tem lá a identidade. Então, a gente, quando instala aqui, tá tudo lá em inglês. Por que está em inglês? Porque as IAs, elas entendem melhor o idioma em inglês, né? Você pode traduzir, ela traduz e tal, mas é legal que se for fazer profissional, que faça em inglês, né? Então, ela já tem tudo em inglês. Então, ela tem a identidade dela, a missão, as regras, ferramentas, tudo isso fica configurado lá no agente, tá? Então, esse é o exemplo aqui. Então, agora, um novo ciclo de trabalho. Qual que é? A intenção. Então, lembra que tem lá na aula passada? É a intent, né? A intenção. A intenção é o que você quer, né? Qual que é a sua intenção? Quero desenvolver um software para clínica PET. Beleza. Essa é a sua intenção. E daí a gente fazia... Tudo bem que a gente já começou certo lá na aula passada, né? Que era já com o PRD, explicando direitinho o que você quer. Mas se você começar da outra forma também, somente com a intenção, você põe a sua intenção e ele vai fazendo para você, vai solicitando coisas, vai pedindo, você quer que eu faça, ele vai montar do jeito dele, e você daí vai falando, não quero assim, eu quero uma aba lateral, eu quero acesso ao cadastro de donos dos pets, enfim, você vai fazendo a vibe. Aqui, então, nós temos a intenção, análise e seleção, o sistema detecta o domínio, o front-end, e ativa o especialista correto, tá vendo? Então, ele já, mesmo que o seu prompt for pobre, tá? Ele vai mandar para o especialista, para aquele especialista trabalhar em cima daquele tópico. Tem é bom, né? O planejamento, o agente explica o que vai fazer antes de começar, tá? Eu falei, né, a sua responsabilidade. Execução supervisionada, código alterado e você decide se aceita ou rejeita a mudança, tá? Então, essa aqui é é o que ele faz. Aqui, deixa eu ver, então, beleza. Aqui, tô falando, eu já comentei com vocês, então, a prática, o que muda, tá? Então, aqui, quando você instala o kit, você ganha o barra alguma coisa. Então, o que você quer fazer? O barra é invocação. Deixa eu ver se consigo fazer aqui para vocês verem. Barra, ele mostra todos os agentes. Então, aqui, deixa eu tentar aumentar aqui um pouquinho mais, né? Barra create. Eu tenho, olha lá, barra create, cria um comando para uma nova aplicação. Barra, ele mostra aqui, barra orquestrador, aqui, desculpe, né? Orquestrador. Ele vai entender quais são as atividades que ele vai fazer, quer ver, Orchestrator. Professor, Oi, acho que não tá mostrando pra gente. não tá o quê? Acho que não tá mostrando pra gente. A gente ainda tá vendo o PDF. Você tá no Antigraft? Estou vendo o PDF, peraí. Apareceu agora? Agora sim. Agora foi. Beleza. Então, aqui, quando você coloca, vou mostrar aqui de novo, né? O barra, como estava mostrando aqui, né? Barra create, barra plan. Então, barra plan, não tem aqui, barra plan. Ele vai fazer o planejamento do seu projeto, tá? Então, só para falar para vocês como que a gente vai conseguir acessar esses agentes. De novo, se eu não colocar isso aqui, mas colocar no meu prompt uma tarefa que ele entenda que é para o agente planejador realizar, ele mesmo vai orquestrar e vai mandar lá para ele, tá? Então, a gente não tem que se preocupar tanto com isso. Qual que você quer chamar aquele agente mesmo para fazer, você pode usar. Então, tudo está na pasta .agent, tá? Que eu mostrei para vocês. E aqui, por que usar? O diferencial do Kit 2.0 é performance extrema com custo zero. Ele permite que você use modelos potentes como o Gemini 1.5 Pro ou Flash de uma forma muito mais organizada, garantindo que o código gerado siga padrões profissionais e evite clichês de IA. Quando você desenvolve uma ferramenta de IA, pelo método normal, né, você vai lá e cria um prompt lá e
e ele vai fazendo, você vai colando depois no Visual Studio Code, por exemplo, a gente vai perceber que ela tem mais ou menos a mesma cara, tá? O mesmo layout, que é o padrãozão que ela vai seguir, né? Já com esses agentes aí, você muda totalmente a cara dela, tá? Você faz mesmo... Depois vocês vão testar, vocês vão ver. É bem legal. Bom, então aqui, vou deixar para vocês fazerem, então, como tarefa, a instalação real, tá? Então aqui, o que eu fiz? Vamos lá, vamos por partes, né? Quer ver? Eu vou fazer com vocês. Acho que é melhor. Ó. Então vamos lá. Ó. Eu vou vir aqui, ó. Vou vir aqui, vou lá no meu disco C, vou criar aqui uma pasta qualquer aqui, ó. Vou dar o nome aqui de triagem teste. Bom, triagem teste. Vou pegar aqui meu Antigraft, vou lá no explorador dele, né? File, Open Folder, e vou lá no disco C, naquela pasta que eu trabalhei. Por quê? Porque ele funciona, cada projeto dele é uma pasta que você vai colocar, né? Então, triagem, né? Triagem teste, tá aqui. Selecionei, pronto. Tá limpinho aqui o meu projeto, né? A minha pasta. Se a gente voltar aqui no nosso exemplo aqui, foi exatamente o que eu fiz, criei lá. E onde que está esse kit 2.0? Tá aqui, pessoal. Deixei o link para vocês aqui no GitHub, tá? É esse cara. Então ele está aqui, código aberto, tá vendo? Ó? Dá para você dar uma lida depois nele, ó, com o que ele tem de importante. Ó, 20 agentes com 37 skills, né? Skills é o domínio do que ele sabe fazer, o conhecimento dentro dele, tá? Então vamos lá. Quero instalar, legal. Como que eu faço então? Você vem aqui, ó, ele vai falar para você, copiar esse cara aqui, ó, NPX, vamos fazer a instalação dele. Vamos voltar lá, ó, aqui no nosso exemplo, tá? Eu coloquei aqui também, ó, o que você tem que fazer, e você vai abrir um terminal logo aqui no início do seu projeto. Tá? Então, como que eu abro o terminal? Você pode colocar o botão direito aqui, Open Integrate Terminal, ou você pode apertar o Ctrl e com ele clicado, você clica lá no aspas simples, Ctrl aspas simples. Ou entra aqui em Terminal, New Terminal. Ele vai abrir, tanto faz. Tá? Então, ele está aqui, ó, dentro da triagem. Beleza. O que eu vou fazer aqui? Então, aqui eu vou executar aquele código, NPX, e vou instalar. Dá um Enter aqui, ó. Ele vai tá baixando para cá o kit. Ah, já baixou aqui, ó. Esse é os nossos agentes, ó. Estão aqui. Maravilha. Vamos voltar lá. Ele perguntou se eu quero continuar. Não perguntou, já instalou. Às vezes ele pergunta o que deseja, tá? Você põe yes, tá? Então aqui ele já está instalado. Se você também não souber, ó, tudo ele faz sozinho, pessoal. Então você pode falar, por favor, você copia lá, instale o Antigravity com esse comando. Ele vai instalar, né? Detalhe aqui. Para chamar, nós já falamos, barra plane e tal, ele vai fazer. Ou ele tem a detecção automática. Conforme o domínio, ele vai chamar ou um ou outro, tá? Legal. Professor, Pois não. como que eu abro o terminal mesmo? O terminal? Aqui, tá. Ou você vai... Tá vendo a minha tela? Tô vendo. Ah, Ou tá, tá escrito ou aqui. você vem aqui em terminal, ou você botão direito aqui, ó. Open Integrate Terminal, tá? Você tem que só lembrar o seguinte, ó. Você tem que estar dentro da sua pasta de projeto, tá? Certo. Aí ele funciona. Beleza. Então vamos lá. Tá pronto. Agora aqui, ó. Eu vou pegar aqui, e o desafio é esse que eu queria que vocês fizessem, ó. Vamos pegar o meu... Ah, é que eu apaguei o meu lá. Então não tem problema. Vamos fazer juntos aqui, ó. Então aqui, a ideia é pegar o mesmo prompt da aula passada, tá? E executar, tá? Então, é o que eu vou fazer aqui. Então, eu vou pegar aqui no meu... Onde que eu deixei? Não. Ah, tá. Eu vou buscar aqui. 2. Ó, o meu prompt, pessoal, assim, de uma forma geral, ele está bem feito, tá? O nosso prompt, né? Que vocês fizeram igual também, né? Então, a gente já tem um PRD, tem gente que não tem nada disso, né? Então, o nosso já tem. Então, aqui eu vou falar para ele fazer. Então, vou pegar esse cara aqui, copiar ele inteiro, ó, e vamos ver o que ele vai fazer. Dá um Ctrl+C aqui, vou lá no Antigravity, ó. Então, aqui, vou fechar. Não vou fechar nada, deixa assim mesmo. Beleza. E aqui eu vou colar, ó, Ctrl+V. Colei aqui e vamos ver o que vai dar. Vou dar um Enter aqui, ó. Vocês fazem um de vocês aí, tá? Professor, sobre a primeira coisa que você mandou no terminal, o NPX. Ah, ok. É só mandar e ele vai instalar sozinho? Ele instala sozinho. Certo. Esse roda é ele aqui, ó. Opa, aqui. Você tá vendo, pessoal? Aqui, ó. Ele mandou pro back-end especialista, depois mandou pro front-end, tá vendo, ó? Eles ficam conversando entre si. Olha lá, ó. Olá, como engenheiro de software sênior, analisei o seu PRD para o MVP de triagem de saúde, a arquitetura que escolhi
focará em uma estrutura modular utilizando o Streamlit, com uma camada de lógica separada para o processamento de sintomas e um sistema de design acessível com CSS customizado. Antes de prosseguirmos para o código, preciso esclarecer alguns pontos para garantir que o protótipo seja exatamente o que você precisa. Esse cara aqui, pessoal, deixa eu ver se eu acho ele. Ele é o agente... cadê ele? Não é. É o agente socrático que eles chamam. O que é esse cara aqui? Ele vai começar a fazer perguntas para você antes de começar a desenvolver. Então, ele não desenvolve e mostra para você e você vai ver se gosta ou não. Antes, ele tem... Se ele tem alguma dúvida, ele vai te perguntar. Então, você tem que responder essas perguntinhas para ele. Tá? Então, vamos lá. Ó. Ele perguntou isso aqui, tem lá. 1. Persistência de dados. Você gostaria que os resultados das triagens, nome, sintoma, classificação, fossem salvos em um arquivo CSV local ou banco de dados para consulta posterior ou apenas exibido na tela? Então, como o meu é um MVP simplesinho que eu ia fazer, para não ficar muito tempo aqui também, eu vou colocar assim, ó, exibir apenas na tela. Beleza. Se eu der um Ctrl Enter, deixa eu ver se é isso. Não é. Ctrl Enter executa. Caramba. É o Shift Enter, você ia para a linha de baixo, deixa eu ver se consigo. Confirmando, confirmo. Então, beleza, voltei. Ó, Shift Enter, linha de baixo. Segunda questão, 2 pontos, integração com LLM. O PRD menciona lógica de palavras-chave, mas como sou especialista em LLMs, olha só, você prefere que eu já prepare a estrutura para uma integração real, exemplo, Gemini, para análises mais profundas, ou ficamos estritamente no mapeamento de palavras-chave por enquanto? Então, olha que legal, hein? Então, vou falar aqui para ele preparar, vá? Vamos preparar. Prepare estrutura para implementação futura, tá? Futura. Shift Enter. 3. Qual que é a pergunta 3? Escala de urgência. Além do urgente, quais outras classificações de coisas você deseja? Exemplo, estágio, verde, atenção. Estágio é o verde. Atenção, amarelo. Eu vou colocar assim, não. Somente 2 cores. Verde e vermelho, tá? 4. Qual que é a pergunta? Acessibilidade. Existe algum requisito específico, além das fontes grandes e alto contraste? Exemplo, controle de tamanho de fonte na interface ou leitura de tela otimizada. Vou colocar aqui, existe algum requisito? Não, não existe. Só esses aqui mesmo. Então, notem que aqui, você poderia já falar para ele, eu quero conexão com banco de dados, eu quero armazenar isso aí, eu quero um agente que você já deixe programado com um agente especializado em buscar qual que é vamos falar, de acordo com o que ele escrever, não só assim, porque como que está fixo? Está fixo no código isso aí, né? Está lá, se for dor de cabeça ou dor no coração, dor no peito, né? Dor no peito é urgente, tá? Isso aí está no código. Não quero isso, eu quero que o agente decida o que é. Enfim, eu posso, sem limite, pessoal, isso aqui vai embora. Mas é isso que eu quero aqui, ó. Por enquanto é isso. Aí ele vai gerar, vamos ver o que ele vai apontar aqui. Está montando o planejamento, olha lá. Criando um plano de implementação, olha lá. Elaborei um plano de implementação destacando seu MVP de triagem de saúde. Então, modularidade. Separei lógica de triagem da interface. Olha só, o outro que eu tinha feito, ele fez tudo no app.py, num arquivo só, que ele separou. Isso permitirá que você troque a lógica de palavras-chave por uma camada de API como o Gemini, no futuro, sem precisar alterar o código do aplicativo. Aqui, pessoal, mora a nossa justificativa da utilização de inteligência artificial para geração de código. Então, vamos imaginar que esse seja o nosso produto de vocês. Pensa assim, ó, o meu projeto para a área de saúde é esse daqui. Então, o que ele fez? Ele criou um código para você e deixou separado uma camada que é aqui que você vai trabalhar. Ó. Então, como você vai fazer a triagem, que é a pesquisa que vocês têm que fazer, que lógica vocês vão utilizar, que IA que vocês vão utilizar, como vocês vão fazer, vai ficar num lugar separado. Então, à medida que você desenvolver a sua API e colocar nela a sua pesquisa, é isso que está valendo. Vocês vão trabalhar aqui, não mais no projeto, né? Como que eu faço para desenvolver o projeto, criar tabelas, relacionar as tabelas? Isso tudo a IA vai fazer. Você vai se concentrar aqui, ó. Como que eu vou fazer uma engenharia para que ele traga o melhor resultado para o meu cliente? Então, é aqui que a gente vai atuar, tá? Design, utilizei um CSS customizado para garantir o visual profissional. Beleza, vai fazer. Lógica, implementando
conforme nós pedimos, né, para ele, só o verde e vermelho. Por favor, revise o plano de implementação e confirme se posso prosseguir. Onde que está esse plano de implementação, além dele mostrar aqui? Tá aqui, ó. Se você clicar nele aqui, ó, tá aqui. Deixa eu fechar não vou passar para baixo. Olha aqui, pessoal. O plano de implementação está aqui em Markdown já, ó. Então ele mostra aqui, tá vendo, ó? Esse é o seu plano. Então ele vai fazer tudo que tiver aqui nesse plano dele. Ele vai executar esse plano. Se você tiver alguma alteração, você escreve no prompt o que você quer alterar. Se não tiver, você fala ok, manda executar, pois sim, ok, alguma coisa de confirmação. Aí ele vai começar a gerar o código. Só aí que ele vai começar a gerar, hein, pessoal? Então vamos ver o que ele está fazendo aqui, ó. Está implementando, está gerando. Olha aqui do lado esquerdo aqui da tela, ó, ele já criou um app.py, ó. Aqui, olha, no criar ele está falando assim, ó, ele precisa rodar o teste. Você que vai rodar aqui, ó. Sim, ele está pedindo para você. Sempre ele vai solicitar. Ó, executou o teste já. Tá vendo? Aqui, vamos lá. O que ele falou aqui? Olá, concluiu o desenvolvimento do MVP de triagem de saúde. O que foi entregue? app.py. Tá aqui, app.py. A interface Streamlit com um design profissional, limpo e acessível, utilizando CSS customizado e fontes modernas. Triagem engine.py. Motor de lógica, engine.py, triagem.engine.py, tá aqui, ó. Então, já criou aqui o código, motor de lógica que identifica palavras-chave críticas, dor no peito, desmaio, etc. E classifica a urgência. A estrutura já está preparada para integração futura com LLMs. Teste de lógica.py, testelogic.py. Uma suíte de testes que valida a precisão da triagem. Guia completo explicando a arquitetura, como o app funciona e como executá-lo. Tudo ele criou já. Como ver o resultado? No seu terminal, dentro da pasta do projeto, execute Streamlit Run app.py. O sistema deve superar expectativas de estética e funcionamento para o MVP inicial. Estou à disposição para ajustes ou para implementar a integração com o IA quando você desejar, tá? Então, se eu quiser ver aqui, ele falou como que montar tal, eu clico aqui em Open, ó, ele já colocou aqui para mim, ó. Isso aqui é o reading.md, por exemplo, né? Então, ele tem lá a arquitetura, camada de lógica, ó, explicando como que você faz isso aqui, tá? Ó, maravilha. Então, é tudo que eu quero, vou dar um ok, porque ele só colocou, não salvou nada ainda. Então, vou aceitar todos, ó. Aceitei. E aqui, ó, eu posso nem preciso digitar, ó, só copiar aqui, ó. Copiei aqui, vou abrir de novo aqui o terminal integrado, olha lá. Tô dentro da pasta? Tô, beleza. Streamlit Run app.py. Executou, olha aí. Então, esse daqui é um exemplo. Então, Júlio, 25 anos... Nem parece. E aqui, dor no peito. Analisar urgência. Urgente, paciente. Olha, já colocou um colorido diferente, tal, aqui vermelho, tal. Aí eu falo assim, caramba, né? E agora se quiser outro? Ficou difícil aqui para ver, né? Então, vou pedir para ele fazer uma alteração. Olha só. Vou chegar aqui no prompt dele, vou escrever assim, ó. Após a triagem, não. Crie um botão para iniciar a próxima triagem, percebe? Então, ele mostrou aqui a triagem, ó, analisei a urgência, ele mostrou, mas agora eu queria limpar esses dados para poder chamar um novo paciente. Então, vamos lá. Vamos ver se ele vai entender, se eu fui claro o suficiente, né? Vamos lá, que ele colocou aqui, ó. Implementei o botão iniciar nova triagem, conforme solicitado. Agora, após cada análise, um botão aparecerá logo abaixo do resultado. Ao clicar nele, a página será reiniciada, limpando todos os campos e permitindo que você inicie uma nova triagem instantaneamente. O servidor Streamlit deve atualizar automaticamente com as novas alterações. Se precisar de mais alguma coisa, estou à disposição. Beleza? Então, ele fez isso aqui, ó. Eu não vou sair. Ele atualiza. Vamos ver isso aí, né? Eu acho que ele atualiza em tempo de execução. Vamos ver se ele fez. Vamos voltar aqui. Vamos dar um refresh aqui, né? Recarregar a tela. Vamos lá. Júlio, 23 anos. Dor de cabeça agora. Dor de cabeça. Analisar a urgência. Olha lá. Estado tal. Nova triagem. Clico aqui. Não fez, né? Ó. Não limpou os campos. Putz, não pode elogiar, hein? Deixa eu voltar aqui nele. Dá uma dura nele aqui, ó. Após clicar em nova triagem, os campos não foram limpos. Porque também, é o que eu falei, né? A qualidade que você dá a informação para ele. Eu só falei para ele escrever um botão novo lá, né? Para o novo usuário. Não falei que eu queria que limpasse e tal. Então, tudo é como você escreve prompt, tá, pessoal? Isso é a importância lá do PRD.
E eu já vou falar rapidão para vocês sobre o PRD. Você pode testar agora que está iniciando. Vamos ver aqui. Esse funcionou. João, 78 anos, no peito. João, procure imediatamente para um socorro, ligue para o SAMU. Beleza. Nova triagem. SAMU fez, né, pessoal? E chato, só porque eu falei para vocês que ele fazia tudo, né? Não está limpando os campos, nome, idade e descrição após clicar no botão iniciar nova triagem. Iniciar nova triagem. Então está refatorando, né? O código é refatorado. Vamos ver se está limpando mesmo, né, pessoal? Vamos ver. Cabeça, agora limpou. Então é isso, gente. Olha, a gente tem que ficar com um PRD muito bem feito, né? Para que os agentes consigam trabalhar melhor, saber exatamente o que tem que fazer, né? Quanto melhor o seu PRD, melhor o seu agente. Tem um exemplo aqui que eu peguei, deixa eu ver se eu acho aqui para vocês terem uma ideia de um PRD, tá? Se não, deixa eu ver aqui, pessoal, onde que eu pus o PRD? Que pena. Eu devia ter deixado aqui para vocês um exemplo, pessoal, de um PRD. Gente, o PRD é gigante. Deixa eu ver se está aqui nesse. Tá. Pessoal, depois eu envio para vocês. Mas é assim, o PRD, ele trata desde o PRD, diferente de programação só, ele envolve o produto, né? Então, é o design do produto. Ele coloca até os concorrentes daquele produto, o público-alvo, ele coloca se você consegue comercializar ou não aquele produto. Se você conseguir, ele dá uma forma de você gerar, por exemplo, uma plataforma. Vamos supor, você vai fazer um sistema, um aplicativo para um pet, uma clínica de pet. Então, o PRD, ele tem assim, até se você quiser ganhar dinheiro com isso, comercializar, qual que é a melhor forma? Se é com assinatura, se é vendendo o app, tudo é gigante, tem 13 itens em PRD, né? Então, o segredo está no PRD. Tanto que tem alguns, quer ver, olha, PRD Prompt. Tem gente que ganha dinheiro com isso, pessoal, olha, PRD Prompt. Ó, o cara montou isso aqui, ó, tá numa nuvem, tá? Você, para entrar, olha lá, ó, voltar para a página de vendas. Para entrar, você tem que ter um plano, tá? Então, aqui, olha só o plano do cara, ó. Ele gera prompts. É um aplicativo, né? Só que é um SaaS, que a gente chama, né? Software as a Service. Então, ele está vendendo aqui, através de uma assinatura, prompt, tá? Então, ele gera prompts personalizados aqui, ó. Esse aqui, nesse caso, esse super prompt aqui, ele já gera para o Lovable. Lovable é também uma ferramenta que, como fala, desenvolve código igualzinho o Antigraft, mas é paga, né? O curso, ferramentas IA, tá? Prompts técnicos, ó, tá vendo? Ele já gera também landing pages para você criar, para você vender o seu produto, enfim. É bem completo isso aqui. Mas, na verdade, como que ele começou aqui? Vendendo prompt, tá? Então, tão importante que é. E gera prompt gigante. Mas eu vou conseguir aqui achar, daí eu envio para vocês depois um prompt completo. Olha aqui o planinho dele só, ó. Mensal, ó. Mensal. Legal. Bom, gente, então, isso que eu queria passar para vocês. São 9h20, já quase no intervalo, né, pessoal? Então, eu vou mandar para vocês aqui o seguinte. Hoje, vocês vão fazer agora esse cara aqui, ó. Vamos voltar aqui. Item 3. Não, o último item. Façam isso aqui que eu falei para vocês, né? Gerem o prompt antigo do seu dentro do Antigraft, vê se tem alguma diferença, tá? E depois eu quero que vocês façam esse aqui, ó. Criem um projeto novo. O tema é livre, tá? O tema é livre, que você quiser. Eu, se fosse vocês, faria algo que eu tô afim de fazer já. Vou mostrar para vocês aqui. Eu fiz um software financeiro. Isso aqui são dados roubados. Professor, eu acho que tem gente tentando entrar. Tem gente tentando entrar? Deixa eu ver. Ué, não tá aparecendo para mim? Quem que é essa, sabe? Ah, não, ele disse aqui para mim que conseguiu. Conseguiu? Beleza, então. Então aqui, pessoal, olha só. Eu sempre quis ter um software controle, eu usava planilha, comentei com vocês na aula passada. Então, eu resolvi fazer um controle para mim, ao invés de ficar usando planilha, né? Então, fiz um softwarezinho, ele já está rodando, ele está lá na Vercel, está
Vamos falar, no GitHub, tem a versão dele controladinha lá, e se eu entrar aqui, ó, estou acessando ele, e eu fiz, olha, tem as categorias que eu fiz, né, os relatórios que eu precisava dele, tá? Então, fiz com a minha cara, do jeito que eu quis, tá? Então, por que não fazer isso também? Aqui, né, pessoal, ó, de vocês, tá afim de fazer um software novo, faz lá. Aproveita esse tempo aqui para fazer o que vocês querem fazer, vocês têm vontade de fazer para vocês mesmos, né? Então aqui, vocês vão orquestrar, né? Fazer esse desenvolvimento aqui. E aqui, o que eu quero mostrar? Olha, o produto, ó. Dentro dele, vocês vão colocar no teu ponto create aqui, ó. Ponto create, ó. Crie um arquivo prd.md para um aplicativo de... Aí coloca o tema que você quer fazer, tenta colocar aqui o máximo de informação que você puder, tá? Onde vai rodar esse cara aqui? Aqui, né, no Antigraph. Então você vai criar uma nova pasta, zeradinha, entra lá, né, file... Open Folder, vai lá na pasta que você escolheu, que não tem nada na pasta, seleciona ela, e depois aqui, ó, depois selecionada, você vai dar lá o barra create, e vai colocar esse cara aqui, ó, cria um arquivo, blá, 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 blá. Beleza. Então, por quê? Porque o PRD é a única fonte de verdade para o agente vai seguir o PRD, tá? Aí você vai planejar as tarefas. Chama lá o /plan e peça para a IA analisar as etapas de desenvolvimento. Por quê? Evita que a IA tente fazer tudo de uma vez e se perca. O plan cria um roteiro lógico, como estrutura de arquivos, interface, lógica e assim por diante, tá? Orquestração de escrita, /create. Então, você vai pedir para ele criar, baseado no PRD, que ele criou, né? Começa a codificar o aplicativo. Então, ele vai, diferente de um chat comum, esse comando faz com que o agente tome a iniciativa de criar múltiplos arquivos e pastas de forma organizada. Por que organizada? Porque ele vai seguir o PRD. No final, você vai usar esse cara aqui, ó. Esse agente aqui, ele é um agente de estética, de front-end, né? Então, utilize o comando, seguindo uma instrução de estilo. Aí, o estilo, você pode procurar um estilo que você mais gosta. Procura lá na internet também sobre estilos, para você poder usar, por exemplo, esse cara aqui, ó, estilo minimalista tecnológico, tá? São vários. Então, esse comando específico do Kit 2.0 acessa uma biblioteca de mais de 50 estilos profissionais, garantindo que seu app não tenha aquela cara de rascunho, tá? Então, aquela cara que sempre, nas outras IA, sempre tem a mesma carinha, né? Ele muda isso daí. E verificação de saúde é o /status, né? /status para que a IA analise o projeto atual. Então, o que ele vai fazer? Ele vai analisar o seu projeto e se ele achar que ele deve ficar num padrão ou não, ele vai informar. É o controle de qualidade que ele faz. Ele vai se preocupar com a qualidade do seu código, de acordo com o requisito, tá? Então, fica aí de tarefa para hoje, pessoal, vocês desenvolverem esse cara aqui, tá? O projeto novo aqui. E cada um vai ter o seu tema, tá? Cada um vai ter seu tema. Então, é uma tarefa individual, tá bom? E aí, como que a gente vai fazer? Na próxima aula, eu quero ver o tema que vocês desenvolveram, tá? Então, você pode tirar print de tela, ou você pode colocar isso num Git, depois você baixar lá no equipamento da escola e rodar lá. Enfim, eu quero que vocês pratiquem isso, tá bom? Deixa eu voltar aqui. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Tranquilo. Entendi? Tranquilo, sem dúvida. Tranquilo, sem dúvidas? Maravilha. Então, é isso, pessoal. Olha, eu vou ficar... Pode falar. Eu não entendi muito bem. A gente pode escolher o tema? Pode escolher o tema que você quiser. Eu quero fazer... o exemplo que eu dei, eu queria fazer um controle de gastos meu, né? Então, fiz lá um controlinho meu de gastos. Você pode fazer o que você quiser. Livre. É para vocês praticarem a ferramenta. Só isso. Entendi. Entendeu? Pode ser qualquer coisa mesmo. O que mais? Vou fazer o seguinte, olha. Eu vou ficar aqui... Cadê a minha pastinha aqui? Eu vou desligar o Meet, né? Vou sair do Meet e vou ficar aqui, ó. Então, nós estamos na nossa aula aqui, no encontro 3, aqui, ver material, se já tem o material. Tá vendo esse mural aqui, ó? Selecionar uma turma, vocês são turma projeto 3. Não possui postagem. Beleza, então... Vamos ver se vai funcionar assim, ó. Aula 3/3 de 26. Postar. Pronto. Então, aqui nós estamos nossa aula. Se precisar falar comigo, entra por aqui, ó, tá? Vocês estão vendo aí, vocês conseguem adicionar um comentário? Tentem adicionar um comentário, só para ver como vai ficar, pessoal. Dá um oi para mim aí.
Eu acho que não tá aparecendo a tela disso daí. Não tá aparecendo essa tela para vocês? Não. É a tela do VS Code. Ah, vocês estão vendo a tela do VS Code? Sim. Ah, é? Peraí, então. Coisa errada. Agora estão vendo? Agora foi. Ah, beleza. Ah, já mandou um comentário aqui. Então, aqui, ó. Tá vendo? Se precisar qualquer dúvida, vocês colocam aqui, tá? E a gente vai conversando por aqui. Aí, se precisar falar comigo, a gente abre outra reunião, sei lá, dá um jeito. Tá bom, Fechou. pessoal? Fechou? Aí. Beleza. Maravilha, então, pessoal. Vamos tomar um cafezinho, então, que é 9h33. E aí, na aula que vem, vocês fazem. Aproveita a aula de hoje, tá, pessoal, para fazer. Daí, na aula que vem, a gente vê como que ficou o... Eu quero, assim, que vocês falem a sua opinião sobre isso daí. Opinião sincera, tá bom? Beleza. Então é isso, pessoal. Tchau, tchau para vocês, então. E eu tô à disposição de vocês aqui até 1 hora, tá bom? Fechou. Valeu, professor. Valeu, professor. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado, professor. Obrigado. Tchau, tchau, pessoal.